Olá, na pauta de hoje o artesanato, essa arte que define muito a cultura de um povo. Vamos falar bastante do artesanato mineiro, especialmente o artesanato de Uberaba, com uma mestre no assunto, que é a artesã Cidinha Freitas. Seja bem-vinda, viu, Cidinha? Obrigada, boa tarde para você e agradeço pelo convite. Você tem uma vida dedicada ao artesanato. Você começou ainda adolescente. Sim, aos 12 anos, fazendo um crochê. Eu queria muito uma blusa, ninguém poderia fazer para mim. Aí uma vizinha me ensinou os primeiros pontos e aí eu fiz. Na sua casa você teve alguma influência também, além da vizinha que é... Muitas. A minha mãe sempre, até hoje ela faz crochê, ela bordava a máquina, agora não tanto, mas ainda gosta de fazer. Fazia o tricô, então minha tia, que também era professora e bordava e fazia também crochê, então as outras tias que teciam no tear, então que também é a minha paixão. Eu estou vendo aqui no brief sobre você, sobre a sua atuação, que você navega muito bem em várias áreas do artesanato. Por exemplo, no tiar mineiro, tiar prego, patchwork, o fuxico, reciclagem de papel, né, o crochê, a bijuteria, os bordados de um modo geral. Mas tem algum que você tem uma ênfase, você tem uma paixão ou uma dedicação maior? O crochê e o bordado. A minha maior dedicação primeiro, o crochê e depois o bordado. Qual tipo de bordado? Eu faço muito bordado da vovó e também faço pet aplique. Bordado da vovó, Cidinha, compreende o quê? Todos aqueles bordados que as nossas avós, bisavós faziam, que bordavam os enxovais, que bordavam as roupinhas dos bebês. Então, esse é o chamado bordado da vovó. Porque se eu for classificar, aí eu teria que falar o ponto alto, o ponto cheio, o ponto sombra. Então, o bordado da vovó é aquele que as nossas avós bordavam os enxovais delas, minha mãe bordou dela, bordou os enxovais nossos de bebê, ajudou a gente a fazer o nosso enxoval para casar. Então, esse é o bordado da vovó. É um bordado delicado, né? Com linhas finas, o enxoval de bebê, por exemplo. É, o enxoval de bebê usa-se muito o ponto matiz, o ponto sombra, mas aquele bordado da chita tão lindo que a gente faz, que você tão lindamente nos ensinou. Estamos com uma aqui. Então, ele leva muitos pontos, todos esses pontos aí entram no bordado da vovó. Que é a diferença de bordado de fios contados e esse bordado livre que é o bordado da vovó, né? Isso, é. E você falou de pet aplique. O que é o pet aplique? O pet aplique é que você vai recortar, por exemplo, uma maçã num tecido vermelho e vai colar no outro tecido e vai estar bordando ele à mão ali em volta para que não solte. A gente usa ali sempre o ponto caseado. E o pet aplique é um bordado assim fácil para você ensinar qualquer pessoa, uma adolescente, porque a gente já leva ele pré-montado. Então, quem tem mais aptidão vai aperfeiçoar, aprender a montar. E outros preferem que já leve o tecido pré-montado. Você é professora de artesanato também. Você dá aula em quais áreas do artesanato? Hoje eu dou aula, estou dando muita aula, do bordado e do crochê. Foi presidente da Casa do Artesão por 15 anos. 15 anos, 15 né? anos. Então, acompanhou ali toda aquela estrutura, a evolução e a convivência com as artesãs. Foi uma grande escola para mim ser presidente da Casa do Artesão. Porque como ali tinha artesãos de todas as áreas, eu tive a oportunidade de aprender a manusear o barro, fazer a cerâmica. Eu fiz para aprender, nunca fiz como um artesanato assim, mas eu passei pelo curso da cerâmica, fiz o curso da tecelagem, do tear mineiro grande. Então, eu tive uma oportunidade de aprender várias coisas, pintura na madeira, na tela, trabalhar com papel de várias formas. Então, foi uma escola para mim, além de todos os outros cursos paralelos que o Sebrae oferecia, Senac, Sesc, Prefeitura, então foi muito bom. Como é o artesanato em Uberaba? Ele é muito rico, tem muita gente fazendo? Tem. Ele não é valorizado.
mas tem muitos artesãos aí que são assim, de um nível muito bom de artesanato, tem uns assim que são desconhecidos. Falta muito do poder público investir no artesanato. Eu estava conversando com o professor Antônio Carlos da Fundação Cultural, falei, professor, hoje tem lá a escola de música, de teatro, de dança, de tudo, não tem nada para artesanato, ninguém oferece para artesanato. E por que tem essa, não sei se pode chamar uma omissão ou os olhos mais fechados para o artesanato? Eu acho que, não sei, eu acho que é da cultura mesmo, que ninguém desperta. Nós já tivemos prefeitos que investiu muito na área do artesanato, mas também a gente já teve prefeito que ignorou. Então, eu acho que falta, vem da pessoa. O líder político que está ali, que deveria colocar pessoas que entendessem da área para divulgar, para fazer crescer, ele não tem esse conhecimento, talvez ninguém. Não porque ele não quisesse, porque ele não foi informado. Isso prejudica um pouco o emprego e renda. Você vive do artesanato? Sim, é o meu complemento de renda. Eu sou aposentada, mas você sabe como é a aposentadoria, né? Então, eu preciso muito. Do meu complemento de renda vem todo do artesanato. Nessa mesma situação sua, nós temos vários em Uberaba que precisam do artesanato? Vários. Quando eu era presidente na Casa do Artesão, ali 80% precisavam dessa renda, os outros 20% seriam um complemento, mas não tinha ninguém que fazia por hobby, todos precisavam dessa renda do artesanato. Cidinha, Uberaba tem consumidor, tem um público que compra o artesanato local? Tem, falta uma divulgação maior, saber onde está esse público. Eu, por exemplo, hoje que eu já sou mais conhecida, muitos me procuram, mas eu cato as minhas sacolinhas e eu vou procurar os meus clientes. E aí aquele me indica outros e assim eu faço as minhas vendas. Eu ganho alunos dessa forma. O turismo, tivesse um fomento ao turismo aqui também, o artesanato nosso, ele tem qualidade? Uma riqueza grande. Tem 3 lojas de artesanato no 2º piso do mercado municipal. Então lá, quem mais compra são os turistas. Então assim, é muito interessante que chega uma família para comprar um artesanato. Aí uma das pessoas que está acompanhando fala, eu moro aqui, mas eu nem sabia. Então quem veio de fora, procurou na internet, olhou um site e sabe aonde está e vai buscar. E quem mora aqui não sabe. Essa semana eu estava dando um plantão lá na loja do mercado e chegou uma menina, porque o colégio Nossa Senhora das Dores pede um tapete de tear que só lá tem para vender. Ela falou, nossa, eu não sabia que tinha essas lojas e eu moro aqui. Falei, pois é, querida, essas lojas existem aqui há 15 anos. Esse plantão nessa loja, de quem que é essa loja? Essa loja, não é minha, a gente é parceira. Essa loja é de uma amiga nossa e então a gente coloca lá as nossas peças de tear para vender, porque lá tem a tradição, a Casa do Artesão manteve lá por 13 anos todos os teares, as tecedeiras. Aí assim que ela teve a sede lá na Praça da Mogiana, os teares subiram para a sede. O artesanato mineiro, ele tem uma tradição também, né? Tem, muito grande. Que é bem valorizado no Brasil e fora. Fora. A gente tem oportunidade, porque todo ano acontece em BH, sempre no mês de dezembro, a Feira Nacional de Artesanato. É a maior feira de artesanato da América Latina. Você tem participado? Tem. Esse ano eu fui como visitante. Tem 3 anos que eu só estou indo como visitante, não mais como participante. Mas eu tive a oportunidade de participar 14 anos consecutivos dessa feira. Esse ano ela estava na 29ª edição. A feira, ela é basicamente para mostrar o que tem e ela leva novidades também? Sim, todo ano tem novidades. E essa feira, os artesãos vão para vender os seus artesanatos. Eles fazem aquela produção já direcionada para vender na feira. E a feira tem um apoio muito grande de órgãos estaduais, municipais, SEBRAE. E tem aqueles que também não são vinculados, que vão particular também. Olha, esse ano a feira tinha aproximadamente 1000 estandes.
Esse fazer com as mãos, né? O artesanato é ponto a ponto, ou então o barro que você tem que sentir, todas essas sensações que é aquela transferida. Transformação é muito bom. Você pega o barro, você transforma ele ali na cumbuquinha, no vaso, no catiçal. Você pega ali uns fios de linha jogado e você já transforma ali num galho de flor. É muito bom fazer tudo isso. As pessoas notam isso em relação ao preço. Isso não vem como um valor agregado, porque isso é a sensação, o sentimento da pessoa, né? Mas tem todo esse processo, que ele é quase assim, eu gosto de chamar, ele é quase espiritualizado ali na confecção, né, das boas energias. Hoje existe muitas voluntárias que fazem esse trabalho de bordados, de artesanato, que é para ajudar todas essas entidades. Você sabe que no final do ano tem muitos bazares e tem coisas belíssimas. Então eu já estou lá com a minha idade, mais já depois dos 50, eu já aprendi muita coisa, mas eu recomendo, quem não aprendeu, procure fazer parte de um desses bazares e aprender com essas pessoas que sabem ensinar, que daqui a uns anos não estão mais aqui. Então, eu tenho uma netinha de 11 anos que ela se preocupa, ela fala assim, vovó, você precisa me ensinar, porque e depois, quando você não estiver mais aqui, quem vai ensinar? Então, eu já ensino. Normalmente que ela tem essa consciência, né, que é o aprender com alguém que sabe fazer, com a avó, com a mãe, e vai repassando, né, Cidinha? Isso, é muito interessante. E o que se vende mais em Uberaba em termos de artesanato? Olha, tem público para tudo. A gente tem assim, feito feiras aqui em Uberaba, o ano passado teve várias na Fundação Cultural que tem apoiado. Nesse momento, quem tem mais apoiado o artesanato aqui em Uberaba é a Fundação Cultural. E a gente pôde, o ano passado, realizar 5 feiras na Fundação Cultural. Então, a gente vende muito, mas assim, os bordados vendem muito, o crochê vendem muito, decoração para Natal vende muito também, porque já tem uma tradição. A gente tem aí uma artesã, a Ingrid, que ela faz tradições de Natal. Então, desde que eu a conheci, a cada ano ela aprimora mais e mais na decoração natalina. E ela tem uma clientela grande, porque ela faz desde a guirlanda, a toalha, ao jogo americano, as velas. Então, assim, é muito lindo. Uma boa bordadeira, né? Também, muito. Você é voluntária no Lions, né, Cidinha? Sim, sim. E lá o seu voluntariado é para dar aula? Sim, esse ano, agora em fevereiro, recomeça as aulas, eu vou estar lá dando aula de crochê. Teve uma grande contribuição, você teve uma grande participação no processo de restauro ali da Igreja Santa Rita, onde é o nosso MAS, né, Museu de Arte Sacra, isso. Que foi no período ali de 2006, 2009. Isso. Como foi essa sua contribuição enquanto artesã? A minha contribuição foi mais como presidente da Casa do Artesão, porque precisava-se de uma entidade que não era ligada à política para que fizesse, né, fizesse chegar a Lei Rouanet para vir a verba. Então, foi feita através da Casa do Artesão, que tinha toda a sua papelada em dia, tinha o seu histórico, que foi aprovado pelo IFAM. Então, aí ficou toda aquela administração na Casa do Artesão. Então, a gente se trabalhou com todos os profissionais, que veio fazer os restauros em diversas áreas, os pagamentos, as prestações de contas, e a gente acompanhava juntamente com o IFAM, que vinha de Belo Horizonte para vistoriar todo o restauro. É bom falar, né, no IFAM, porque a Igreja de Santa Rita, o MAS, ele é um bem tombado pelo IFAM, né? Sim, é o único aqui na região. É o único tombado como bem federal, de patrimônio federal. Você vê que está surgindo no mercado pessoas assim, bordadeiras ou ligadas ao artesanato, as pessoas jovens? Como que os jovens estão? Sim, eu tenho visto muito lá no Lions, onde que eu tenho frequentado ultimamente, tem muitas adolescentes aprendendo a bordar, aprendendo a fazer crochê e aprendendo nas diversas áreas. O Lions hoje está oferecendo 14 cursos diferenciados para qualquer faixa etária, não tem custo. Dessas pessoas que entram nesse aprendizado, nessa escola, dá para você situar
quantas vão trabalhar com o artesanato? São poucas. São poucas? São poucas. Eles querem mais como, a maioria então é como lazer ou como terapia? Umas como terapia, outras porque elas não podem comprar fora, elas querem fazer para elas presentear familiares e amigos, mas vamos dizer que seria uma porcentagem 20%. Que vão levar para frente, que vão fazer, que vão vender. E vale a pena também essa ideia aí de você fazer para presentear, né? Que é assim, muito pessoal. Você eu, por exemplo, só presenteio com o que eu faço. Eu já entrei nesse circuito aí também de presentear bastante. Inclusive, com os bordados essa semana na eu fui chita. almoçar na casa de uma amiga e eu levei lá para ela um tapete de tear. Eu só amarrei uma fita e falei para ela, para quê que eu vou embrulhar se o presente é mais lindo do que o papel? Ela riu. E o tear, tá forte? É um artesanato muito forte muito de Minas, forte, e no Nordeste também. Então, mas hoje aqui em Uberaba nós temos poucas tecedeiras. Muitas envelheceram, outras mudaram da cidade. Então, hoje tem poucas pessoas aqui em Uberaba tecendo. Mas eu vejo também que falta um incentivo nessa área. Porque a gente já chegou a ter 14 tecedeiras tecendo diariamente por uns 10 anos. Por uns 10 anos? Quando era no segundo piso do mercado. Depois foi reduzindo? Foi. Você vive nesse universo, você habita nesse cenário, você tem muitas amigas que trabalham com artesanato? Tem, muitas. E cada dia eu conheço uma nova, faço mais uma nova amiga. Eu vou numa feira, eu fui agora na feira em Belo Horizonte, já fiz várias amigas, a gente já está trocando umas ideias aí no Zap, a gente manda uma foto, uma coisa, então é muito bom. Cidinha, o artesanato, ele também tem tendência ou não? Tem. Assim como a moda, o artesanato também tem tendência. Uma bijuteria, por exemplo? Que você também monta bijuteria. A bijuteria, eu gosto mais de fazer a artesanal e não a da montagem. Porque a bijuteria, se você vai ali na loja e você compra aquelas peças, você não está fazendo um artesanato, você está fazendo uma montagem. Então, por exemplo, eu ensinei a bijuteria que você faz com o papel de propaganda, que você faz as contas, corta da maneira certa, enrola, tem um furinho. Então, tem todo um processo. Aí você faz uma bijuteria. Você faz uma bijuteria com macramê, com crochê, com retalhos. Então, tem várias formas de você fazer uma bijuteria artesanal. Eu gosto de fazer a artesanal e não a da montagem. É outra linha, né? Outra linha, é bom assim que fique porque no bem artesanato, claro. Vacira, nós temos o artesanato, nós temos a montagem, nós temos o industrianato. O industrianato eu vou ali e compro um vaso pronto, mas eu faço uma linda rosa, daquelas de folha de manga, como a nossa amiga Rosalina faz, eu faço umas de retalhos, aí eu fiz um artesanato. A Amada faz, né? Então, aí eu faço as flores, elas são artesanais, mas o vaso que eu coloquei, ele foi comprado na loja, então eu tenho ali um industrianato. Que é a composição dos dois. Isso. Agora, se eu vou ali, compro as flores que foram fabricadas lá na indústria. O vaso também montei, eu fiz uma montagem. Eu nem fiz artesanato, nem industrianato. Agora, se eu fui ali na cerâmica, se eu fiz aquele vaso, aí eu fiz as flores, aí eu fiz um artesanato. Tem uma diferença técnica, né, para vocês que atuam. É possível, Cidinha, para quem está começando, viver do artesanato enquanto renda familiar? Sim, eu digo muito que o artesão, ele insiste, persiste e não desiste. Então, se você persistir e não desistir, você vence no artesanato. Eu tenho amigas hoje que os filhos estudaram e formaram e a única renda dela era o artesanato. E ela conseguiu. Como que é o melhor caminho para colocar para venda, para colocar no comércio? São as redes sociais? É a tecnologia ou não? Hoje tem-se essa facilidade das redes sociais. Mas assim que eu comecei, era difícil. Você tinha realmente que ver se ia num programa na rádio, na televisão, se saía no jornal, se você fazia reunião em amigas. Eu, quando comecei, eu fazia muito reuniões na casa das amigas. Para apresentar o seu produto? Isso, eu dizia assim, ó, você quer ser minha anfitriã? Você me vende aí tantas cartelas que eu vou fazer aí um bingo e você ganha tanto isso e tanto aquilo. Então, ela levava 20 amigas ali.
elas já conheciam o meu trabalho. Fazia uma parceria. E ali, dali, eu já saí uma outra casa marcada e uma outra, e assim eu fui divulgando o meu trabalho. Aí eu vendi na cidade de Sacramento, que a minha mãe morava, aí eu vendi aqui, e assim, hoje eu ainda faço isso, eu viajo para a casa das minhas filhas, aqui pertinho em Monte Carmelo, em São Mateus, no Espírito Santo, eu levo a minha bagagem de artesanato. E eu sempre faço as minhas vendas. E volto, quando eu voltar agora, eu já vou levar as encomendas. Então, quem gosta do artesanato, quem gosta de comprar o artesanato, ele exige uma qualidade de acabamento, tem esse olhar crítico? Quem gosta, chega numa feira, ele já olha o avesso, ele já olha o acabamento. Então, assim, a pessoa que gosta e que é habituada a comprar, ela é exigente. E está certo. Comprar um produto bom, né? Isso. Que embeleza. Vende-se mais produtos de casa ou de uso pessoal? Casa. Casa? Casa. Como o pano de prato? O pano de prato e o tapete, esses aí toda casa precisa. Então, esses aí vendem muito, muito, muito. Mas normalmente são mais coisas de casa. Para presentear também, também, né? Muito para presentear. É fácil de agradar, como você disse, todo mundo utiliza, né? Isso. Cidinha, como é que você está vendo aí o ano de 2019, os próximos anos para o nosso artesanato? Olha, eu estou com muita esperança. Eu creio que vai melhorar muito, porque eu tenho visto pessoas entrando para apoiar, para divulgar, para nos ajudar. Então, eu tenho visto, assim, com um olhar muito bom. O artesanato é uma paixão também? Muito, muito. Corre no sangue. Tem hora para começar, tem hora para parar? Você cumpre uma carga horária ou não? Não tem. Não tem. Às vezes, a família até fala assim, o que tem nessa sacolinha aí? Não é um crochê não, né? Você não está levando? Eu falei, pior que tô, né? Qualquer paradinha, faz-se uns pontinhos. Se estiver esperando um ônibus, esperando um avião... Sempre faz. E aí, quando você está fazendo, alguém está de olho, você já está divulgando. Que as pessoas já fiz muitas vendas assim. Dessas paradas? Você faz, onde você mora, quanto que é? Já funciona. Você utiliza a rede social para vender? Não. Porque se eu for utilizar hoje, eu não vou dar conta das encomendas. Das encomendas. Porque você sabe, é um por um, é pontinho por pontinho, então eu não utilizo. Ontem uma minha amiga falou, por que você não faz uma página? Porque eu já tenho as minhas encomendas, eu não preciso ainda. Não posso fazer, senão eu não vou dar conta. Eu vou falhar com o meu cliente. Tem que ter essa responsabilidade também, porque às vezes é um pouco demorado, né? E se você... E, por exemplo, o crochê é demorado. Então, por exemplo, eu tenho amigas que chegam e falam, eu tenho tantas pontas de crochê que eu não vou usar, você quer me comprar? Quero, porque me ajuda nas minhas encomendas. Porque sozinha não dá para fazer muita coisa. Então, eu sempre tenho algumas parceiras que me ajudam. Fazia uma rede, então, que uma colabora com a outra. Isso até é uma prática que eu aprendi numa consultoria do Sebrae há muito tempo atrás. Chama artesanato, casado, artesanato de parceria. Eu bordo, você faz o crochê. Ou eu faço o crochê, a outra borda. O importante é o artesanato acontecer. Uma borda, outra costura, por exemplo. Isso. Uma tem muita afinidade para fazer o crochê, mas não tem para bordar, não tem para fazer o acabamento. A outra não tem a paciência de estar ali fazendo, mas ela corta, ela costura. Então, sempre tem essa parceria no artesanato. E tem aquelas pessoas que conseguem produzir, mas não sabem vender, estão quietinhas ali, não querem sair para a rua. Mas então, aí a gente vai lá, compra e vende. Elas ficam felizes porque elas precisam do dinheiro. E é o artesanato saindo para fora. Bom, nós terminamos aqui o programa. Cidinha Freitas tem aí uma vida, como nós falamos aqui, dedicada ao artesanato. Quero te perguntar, Cidinha, artesanato você compreende como arte? Sim, é uma arte, sim. Por que não? Por que dizer que só uma pintura na tela, uma cerâmica, uma escultura é uma arte? Não, o artesanato é uma arte, porque a gente também cria. Você cria um bordado, você cria um crochê diferente. Então, eu também tenho como arte. Tem um senso estético ali que você tem que observar? Sim, tem.
Se eu vou fazer um bordado, eu tenho que ver mais ou menos como eu vou fazer. Porque ele tem que ter as medidas padrão. Então, e às vezes, dependendo da peça, também não. Mas a gente tem que ter uma estética, né? Harmonia de cores, tem que observar isso sim, também. Sim, sim. E como que funciona em termos de saúde emocional? Funciona bem? Desestressa? Quem faz artesanato não tem estresse, não tem depressão, não gasta remédio com terapia. Por que é assim nesse dia? Tem esse poder? Tem. O artesanato tem esse poder. Eu tenho uma amiga, quando ela ia tecer, ela falava, agora eu estou na terapia. Na terapia. Até deu um nome muito sugestivo, eu achei né? diferente, porque ela falou assim, eu estou na terapia, fechava o olho e falava. E ali ela tecia. Quando eu começo a bordar, fazer crochê, que dá hora de fazer outra coisa, eu não queria parar. Então. Muito bem. Entrevistei aqui a Cidinha Freitas, artesã de Uberaba, que trouxe todas essas informações e essas vivências no campo do artesanato. Muito obrigada, viu, Cidinha? Eu que agradeço a oportunidade, que eu sou apaixonada pelo artesanato. Te agradeço também pela companhia e até breve.